Santo Arão, o voz de Deus diante do faraó. O chamado no silêncio, num tempo em que o silêncio de Deus parecia ensurdecedor, num mundo em que os gemidos dos escravos se confundiam com o vento do deserto, Deus levantou uma voz. Não era uma voz poderosa aos ouvidos humanos, não era um orador eloquente, nem um general temido. Era Moisés, um homem com os lábios pesados, um fugitivo do Egito, carregado de passado e dúvidas. Mas Deus não olhava para as aparências. Ele via o coração. E no coração de Moisés havia um temor puro e verdadeiro. Mas havia também um obstáculo, a gagueira, um impedimento, a fraqueza humana que para Deus se tornaria instrumento da sua glória. Então Deus fez algo extraordinário. Ele uniu irmãos. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, o levita, teu irmão. Eu sei que ele fala fluentemente. Êxodo 4:14. A Arão, o irmão de sangue, o elo entre o céu e a terra, a voz humana para ecoar as palavras divinas. Neste dia 1º de julho, quando celebramos o dia de Santo Arão, somos convidados a olhar além da história, a ver com os olhos da alma o que significou ser o porta-voz de Deus diante do trono mais poderoso da terra. Imagine, por um instante, o palácio de Faraó. A pompa, a autoridade, o orgulho. Agora imagine 2 homens simples, vestidos com túnicas rústicas, entrando naquele ambiente com ousadia. Um deles tremendo por dentro, o outro com o coração ardendo de fé, pronto para falar aquilo que o céu determinara. Essa é a essência de Arão. A obediência que não questiona. A fidelidade que não titubeia. O irmão que se levanta, não para ser maior, mas para servir o propósito de Deus. Tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca. E eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que haveis de fazer. Êxodo 4:15. Arão não era o escolhido principal, mas era essencial. Ele não liderava, mas carregava a voz da liderança. E assim começa a nossa jornada. Um mergulho na alma de um homem que foi resposta divina ao limite de outro homem. Hoje, vamos além das páginas da Bíblia. Vamos sentir a areia quente sob os pés, o peso espiritual de uma missão eterna, e entender por que, em cada 1º de julho, o céu lembra de Arão, o homem que falou por Deus. A voz que ressoa entre céu e terra. O deserto sussurrava segredos antigos. Ali, entre pedras e arbustos, homens aprendiam a escutar a Deus. Moisés ouvira a sarça, mas Arão ouvira o irmão e o obedeceu, porque antes de obedecer a Moisés, obedecia ao Altíssimo. Quantas vezes Deus age por meio daqueles que estão dispostos a ser apenas ponte? Arão não pediu destaque, ele não exigiu reconhecimento, mas esteve lá, diante do trono de Faraó, com os olhos firmes, as palavras certas e a coragem necessária. Assim falou o Senhor: Deixa ir o meu povo. O Êxodo 5:1. Imagine o peso dessa frase. Não era uma simples exigência política. Era o confronto direto entre o reino de Deus e o império do mundo. Arão, com a voz firme, enfrentava o homem mais poderoso do planeta em nome de um Deus invisível. E isso é fé. Sua lealdade a Moisés era reflexo de sua lealdade a Deus. Ele não era sombra do irmão, mas extensão do seu chamado. Enquanto Moisés recebia a revelação, Arão a proclamava. Enquanto Moisés subia ao monte, Arão cuidava do povo.
Enquanto Moisés se retirava em oração, Arão agia na prática. Mas como todo ser humano, Arão também falhou. Sim, ele foi aquele que, no desespero do povo, moldou o bezerro de ouro. E ali, naquele erro, vemos um retrato nu da alma humana. Mesmo os escolhidos podem tropeçar, e ainda assim, Deus não o abandonou. Tomarás também a Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me servirem como sacerdotes. Êxodo 28:1. Ele foi perdoado, ele foi restaurado e elevado à posição mais sagrada que um homem podia ocupar entre os hebreus, sumo sacerdote, o primeiro, o intercessor, aquele que uma vez ao ano entraria no Santo dos Santos, levando sobre si os pecados de toda uma nação. Arão não era apenas a voz diante de Faraó, era a voz diante de Deus, em nome do povo, e assim seu papel se tornava eterno. Sua vida, uma ponte entre redenção e justiça, um eco da misericórdia divina. O sumo sacerdote entre o povo e Deus. O tempo passou, as pragas vieram, o mar se abriu, o povo caminhou em liberdade e Arão continuava ali, constante, firme, obediente. No coração do deserto, quando o povo murmurava, Arão se colocava entre a ira divina e a rebelião humana. Ele era o amortecedor entre a justiça e a misericórdia. Arão tomou o incensário, como Moisés dissera, e correu para o meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. Então pôs o incenso e fez expiação por eles. Números 16:47. Imagine a cena, milhares morrendo, o caos se espalhando, a ira divina em movimento. E no meio da morte um homem, sozinho, com um incensário nas mãos, se coloca entre os vivos e os mortos. Essa era a missão de Arão. Seu corpo carregava o peso da liderança espiritual. Sua alma era o escudo do povo. Seus lábios, o altar da intercessão. O manto sacerdotal que vestia era pesado, não apenas em ornamentos e pedras preciosas, mas no significado. No peitoral estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel. Arão literalmente carregava o povo sobre seu coração, toda vez que entrava na presença de Deus. E o mais profundo disso, ele fazia tudo isso em silêncio, sem glória própria, sem vaidade, sem buscar luz própria, pois sua luz era reflexo da presença divina. Quantos de nós estamos dispostos a isso hoje? A viver como pontes e não como palcos. Santo Arão nos ensina o valor do anonimato com propósito. Ele não era o herói da libertação, mas sem ele não haveria libertação, pois Moisés tinha a missão, mas Arão era a voz da missão. E mais, ele foi pai, sacerdote e símbolo. De sua descendência viriam todos os sacerdotes levíticos, e seu nome ficaria eternizado como sinônimo de serviço, intercessão e fidelidade, a humilhação e a glória. Mesmo os mais santos sofrem, mesmo os fiéis enfrentam suas próprias tempestades. Arão foi duramente testado. Viu seus filhos, Nadab e Abiú, serem consumidos pelo fogo do céu por oferecerem fogo estranho diante do Senhor. Levítico 10:1-2. A dor de um pai, a perda de 2 filhos, e ainda assim a ordem era clara. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: serei santificado naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. E Arão calou-se. Levítico 10:3. Ele calou-se, não questionou, não gritou, não fugiu. Arão se calou diante do mistério da santidade divina. E esse silêncio era adoração, era submissão, era reverência. Aqui, Arão nos ensina que nem sempre entenderemos os caminhos de Deus, mas o verdadeiro servo é aquele que permanece, mesmo quando tudo em nós deseja desistir. E Deus o honrou. Mesmo após esse momento de dor, Arão continuou como sumo sacerdote, porque o céu não escolhe os mais fortes,
mas os mais disponíveis. A morte de Arão, narrada em Números 20, é tocante. Então Moisés despiu a Arão das suas vestes e as vestiu a Eleazar, seu filho. E Arão morreu ali no cimo do monte, e Moisés e Eleazar desceram do monte. Números 20 e 28. Num monte, em silêncio, com dignidade. Não foi numa batalha, nem num trono, mas no alto de uma montanha, símbolo da proximidade com Deus. Arão partiu como viveu, em entrega, em obediência, em paz, a herança espiritual de Arão. Arão partiu, mas sua presença não se apagou. Sua morte foi chorada por todo o povo de Israel por 30 dias, Números 20 e 29. 30 dias de luto, 30 dias de saudade, 30 dias de reverência a um homem que foi mais do que sacerdote. Foi um canal vivo entre o céu e a terra. E sua herança espiritual permanece até hoje. Ele não deixou palácios, não acumulou riquezas, não construiu cidades com seu nome, mas deixou algo infinitamente maior. Um modelo de fidelidade, um espelho de serviço, uma genealogia sacerdotal que perduraria por séculos. A cada novo sacerdote que surgia em Israel, o povo se lembrava: foi Arão quem deu o primeiro passo. Foi ele quem enfrentou Faraó com coragem. Foi ele quem se colocou entre os vivos e os mortos. Foi ele quem carregou sobre o peito as tribos de Israel. Sua vida apontava para um mistério ainda maior, porque séculos depois nasceria outro sumo sacerdote, não mais da linhagem levítica, mas da ordem eterna. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Hebreus 5:5. Arão foi sombra do Cristo, a preparação para o perfeito intercessor. A metáfora viva daquele que viria. Jesus, o verdadeiro Cordeiro. Jesus, o sacerdote eterno. Jesus, o Deus que se fez homem para entrar não no Santo dos Santos terrestre, mas nos céus, por nós. Santo Arão é lembrado porque apontava para essa glória futura. Seu sacerdócio era um mapa espiritual. Seu incensário, um prenúncio da oração de Cristo. Seu silêncio diante do luto, um eco da cruz. No dia 1º de julho, quando recordamos sua vida, somos convidados a muito mais do que memorar um personagem bíblico. Somos chamados a um reencontro com o propósito. A perguntar: tenho sido voz para Deus? Tenho me colocado entre os vivos e os mortos com intercessão? Tenho vivido em silêncio santo diante das dores que não compreendo? O chamado do coração a Arão não foi herói de guerra. Não foi rei. Não realizou milagres como Moisés. Mas foi um herói da fé. Um pilar invisível. Um servo cuja obediência sustentou a caminhada de um povo inteiro. Seu legado não está na grandiosidade, mas na constância. Não nos feitos visíveis, mas na fidelidade silenciosa. Hoje o mundo grita por reconhecimento, mas Deus continua buscando a Arões, homens e mulheres que aceitam ser instrumentos, mesmo que nunca sejam lembrados. Pessoas que estejam dispostas a ser a voz de outros, a levantar intercessão, a orar em silêncio pelos que erram, a perdoar, a guiar, a morrer em paz, sabendo que cumpriram o propósito eterno. Santo Arão nos ensina que não é preciso ser protagonista para ser fundamental, que há uma beleza sagrada no servir nos bastidores do reino, e que diante de Deus os anônimos fiéis são exaltados nos céus. Hoje, permita que a vida de Arão fale ao seu coração. Permita que suas atitudes silenciem o orgulho, apaguem a vaidade, curem a ansiedade de destaque. Que você, como Arão, encontre honra em servir e glória em obedecer, porque Deus ainda procura aqueles que não querem aplausos, mas querem ser voz dele em um mundo cheio de ruídos. Que a história de Arão reacenda em você a chama da entrega. Que
que desperte o desejo de se colocar na brecha, de carregar o povo no coração e de entrar em oração com um incensário aceso, com o aroma da fé subindo aos céus. Essa é a moral desta história. A grandeza está na fidelidade, a força está no serviço. E o verdadeiro poder está em ser pequeno aos olhos do mundo, mas gigante aos olhos de Deus. Arão não era apenas irmão de Moisés, ele era amigo de Deus. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.